Veja esta imagem. 4 rastros brancos cruzando o céu azul. Durante décadas, essa foi a imagem do poder humano. 4 motores rugindo sob as asas de um gigante de metal. Essa era a definição de segurança. De luxo, de engenharia sem limites. Mas hoje, esse avião está morto. E se você olhar para o céu agora, verá apenas 2 rastros, 2 motores, metade. Por quê? Os aviões são menos seguros agora? Estamos economizando dinheiro às custas da sua vida? A resposta vai surpreendê-lo. Porque acontece que um avião com 2 motores hoje é mais seguro do que um com 4 há 20 anos. E essa única frase explica por que o Boeing 747, a rainha dos céus, acabou de morrer. Porque o Airbus A380, o maior avião já construído, foi cancelado apenas 10 anos após seu nascimento. Bem-vindos ao Aerocielo. Apertem os cintos, porque o que vocês vão descobrir hoje vai mudar completamente a maneira como veem a aviação. Antes de decolar, deixe um comentário dizendo de que país você está nos assistindo. E se esse assunto te fascina, inscreva-se agora, porque vamos destruir alguns mitos. Vamos direto ao ponto. Por que os aviões de 4 motores existiram em primeiro lugar? Não foi por potência. Não foi por luxo. Foi por uma regra legal que literalmente obrigava as companhias aéreas a colocar mais motores ou morrer. Anos 60 e 70. Se você quisesse cruzar o Atlântico ou o Pacífico com um avião bimotor, teria um problema. Era chamada de regra dos 60 minutos, e dizia o seguinte: se o seu avião perder um motor, ele deve ser capaz de chegar a um aeroporto alternativo em menos de 1 hora. 1 hora. Só isso. Agora imagine um mapa mundi. Trace uma linha de Nova York a Londres. No meio está o Atlântico Norte, milhares de quilômetros de oceano vazio, nenhum aeroporto, nenhuma pista, apenas água. Se seu avião bimotor perdesse um motor ali, você estaria morto, porque não havia como chegar à Terra em 60 minutos. Então, o que as companhias aéreas faziam? 2 opções: contornar as costas fazendo rotas ridiculamente longas que consumiam mais combustível e tempo, ou colocar mais motores. 3. 4. Porque se você tivesse 4 motores e perdesse um, ainda teria 75% da sua potência. Você poderia continuar voando. Você poderia cruzar oceanos sem medo. Os 4 motores não eram um capricho da engenharia. Eram sua apólice de seguro de vida. Por isso nasceu o Boeing 747. Por isso nasceu o Douglas DeCoito. Por isso todos os aviões transatlânticos daquela época tinham vários motores. Não por potência. Por sobrevivência. Mas então algo mudou. Nos anos 80, nas salas de reunião da FAA, alguém escreveu 5 letras em um documento. ETOPS. Extended Range. Twin Engine Operational Performance Standards. Padrões de desempenho operacional de fretes de longo alcance, com 2 motores. E essas 5 letras assinaram a sentença de morte dos 4 motores. Agora preste atenção, porque aqui está a reviravolta que ninguém esperava. Os engenheiros descobriram que os motores modernos eram tão incrivelmente confiáveis que a probabilidade de ambos falharem ao mesmo tempo era praticamente 0, não baixa. 0. Então, eles fizeram algo radical. Disseram: se podemos provar matematicamente que esses motores são tão confiáveis, por que obrigar as companhias aéreas a carregar o peso morto de 4 motores quando 2 são suficientes? E aqui vem a parte fascinante. Os testes começaram. Milhares de horas de voo, milhões de ciclos de motor, dados, estatísticas, simulações. E os números não mentiam. Os motores modernos eram tão bons que um bimotor certificado pela ETOPS podia estar a mais de 3 horas de distância de qualquer aeroporto. 3 horas. Não 1, 3. Isso mudou tudo. De repente, um Boeing 767 ou um Airbus A330 podiam cruzar o Atlântico por rotas diretas. Podiam voar sobre os oceanos sem medo. E o melhor de tudo, faziam isso com metade dos motores, metade do peso, metade do consumo de combustível. As companhias aéreas fizeram as contas. E as contas foram brutais para os 4 motores. Um voo de Nova York para Londres, num 747, consumia toneladas de combustível extra só por ter 2 motores adicionais que não eram necessários 90% do tempo. Mas um 767 fazia a mesma rota, com a mesma segurança, gastando 25% menos combustível. 25%. Em um voo de 14 horas, essa diferença não é de alguns dólares. São dezenas de milhares de dólares de lucro puro. O mercado falou, e os 4 motores começaram a desaparecer. Mas espere, aqui vem a pergunta óbvia.
Se os motores modernos são tão bons, por que não colocar 4 desses motores ultra eficientes em um avião? Não seria ainda mais seguro? Não teríamos mais potência? A resposta está em algo que a maioria das pessoas não entende. A física não perdoa. Aqui está a verdade que ninguém lhe conta. Cada motor que você adiciona a um avião não adiciona apenas potência, adiciona atrito, adiciona peso, adiciona complexidade. E na aviação, essas 3 coisas são seus inimigos mortais. Pense nisso desta forma. Um motor não é apenas uma turbina que empurra ar. É um sistema completo. Tem milhares de peças móveis girando a temperaturas em que o metal deveria derreter. Tem um sistema de óleo que lubrifica tudo. Tem um sistema hidráulico que controla as válvulas. Tem sensores, computadores, cabos, tubulações. Quando você tem 4 motores, você tem 4 de cada um desses sistemas. 4 fontes de atrito interno. 4 pontos onde algo pode falhar. 4 estruturas rompendo o ar e criando resistência aerodinâmica. Agora vem a magia dos bimotores. Ao reduzir o número de motores para 2, eliminamos metade desses pontos de atrito. Mas não é só isso. Os motores restantes são muito maiores. E aqui está o segredo. É muito mais eficiente queimar combustível em 2 câmaras de combustão massivas do que distribuí-lo por 4 menores. É pura termodinâmica. Veja um Boeing 777 moderno. Seus motores, os General Electric G9X, são tão grandes que um Boeing 737 inteiro caberia dentro de sua carcaça. Não estou exagerando. O diâmetro desse motor é maior do que a fuselagem de um avião completo. E um único motor desses gera mais de 110 mil libras de empuxo. Agora compare isso com os 4 motores de um 747 clássico. 2 motores G9X produzem mais potência do que os 4 motores do Jumbo Jet original combinados. Mais potência, menos peso, menos atrito, menos consumo. É o paradoxo da eficiência. Menos é mais. Se você está gostando deste conteúdo, curta agora. E fique por aqui, porque o que vem a seguir é ainda mais impressionante. Agora vamos falar sobre algo que as companhias aéreas odeiam: o peso morto. E os 4 motores estão cheios dele. Pense nisso. Um avião é projetado para decolar com um motor defeituoso. Isso significa que ele precisa ter potência suficiente para levantar todo o seu peso usando apenas 3 motores em um quadrimotor. Ou apenas um motor em um bimotor. Mas aqui está o problema. Durante 90% do voo, o avião não precisa de toda essa potência. Só precisa dela durante a decolagem. Talvez durante a subida inicial. Depois disso, os motores estão funcionando a uma fração de sua capacidade máxima. Então, o que isso significa? Significa que durante toda a viagem, um quadrimotor está carregando o peso de 4 motores completos, quando precisa apenas da potência de 2. Ele está voando com 2 motores a mais. 2 motores que pesam toneladas, que criam resistência, que consomem combustível apenas para continuar girando. É como dirigir um carro com o freio de mão puxado. Funciona. Mas você está desperdiçando energia o tempo todo. Os bimotores modernos resolveram isso com algo brilhante: metalurgia avançada. As pás dos motores atuais são feitas de compostos de fibra de carbono e ligas de titânio projetadas para mudar sua forma de acordo com a pressão do ar. Elas se adaptam, elas se otimizam, em tempo real. Isso permite que um único motor não apenas seja capaz de suportar todo o peso da aeronave se o outro falhar, mas que o faça de forma eficiente tanto ao nível do mar quanto a 12 mil metros de altitude. Não é força bruta, é inteligência estrutural. E isso mudou o jogo para sempre. Vamos falar de dinheiro, porque no final das contas, foi isso que matou os 4 motores. Não foi a segurança, não foi a potência, foi a economia brutal da aviação moderna. Manter um Airbus A380 significa manter 4 turbinas complexas. Isso é o dobro das peças móveis de um bimotor, o dobro do óleo, o dobro das revisões técnicas programadas, o dobro dos mecânicos trabalhando em cada inspeção. E acima de tudo, o dobro das chances de um pequeno sensor falhar e atrasar um voo com 500 pessoas a bordo. Cada atraso custa milhares de dólares. Cada inspeção extra custa dezenas de milhares. E cada tonelada de combustível extra consumida por ter motores desnecessários é dinheiro jogado fora. As companhias aéreas fizeram as contas. Um Airbus A350 ou um Boeing 787 Dreamliner consome 25% menos combustível por passageiro do que um 747 ou um A380, 25%. Em um voo transpacífico de 14 horas, essa diferença não é de apenas alguns litros, são toneladas de combustível.
E toneladas de combustível são dezenas de milhares de dólares de lucro puro. Mas há mais. Os bimotores modernos utilizam materiais compostos como fibra de carbono em vez de alumínio. São mais leves, mais resistentes, menos propensos à corrosão. Isso significa menos manutenção, menos tempo em terra, mais horas a voar e a gerar dinheiro. O motor mais caro é aquele que não existe. E as companhias aéreas aprenderam isso rapidamente. Agora, alguém poderia dizer, mas se os 4 motores são menos eficientes, por que não simplesmente fabricar um quadrimotor com motores modernos? Não seria igualmente eficiente? Não. E aqui está o motivo. Aqui vem a parte técnica que poucos entendem. A eficiência de um motor não é linear. Não se pode simplesmente dividir a potência em mais motores e esperar o mesmo resultado. Um motor gigante pode gerar impulso de forma mais eficiente do que 4 motores pequenos com a mesma potência combinada. Por quê? Porque a relação entre a área frontal do motor e seu impulso é mais favorável em motores grandes. Pense nisso assim. 4 motores têm 4 narizes rompendo o ar, 4 estruturas criando resistência. 2 motores grandes têm apenas 2 narizes. Menos resistência, mais eficiência. Além disso, os motores grandes podem ter relações de bypass maiores. Isso significa que podem mover mais ar ao redor do núcleo do motor sem queimá-lo, gerando impulso de forma mais eficiente. Os motores pequenos não conseguem fazer isso tão bem porque fisicamente não tem espaço para um ventilador tão grande. É pura física. E a física não negocia. Então, o que aconteceu com os gigantes? O Boeing 747 deixou de ser produzido em 2023. A última unidade foi entregue, e as linhas de montagem foram fechadas após 54 anos. O Airbus A380, o maior avião de passageiros já construído, foi cancelado apenas uma década após seu lançamento. As companhias aéreas deixaram de comprá-lo, porque não era rentável. Mas havia outro problema: os aeroportos. Antes de sair, inscreva-se no canal e ative a campainha, porque o que vem agora é a parte mais fascinante desta história. Aqui está o dilema. Para que um bimotor seja tão eficiente quanto um quadrimotor, ele precisa de asas enormes. Asas que gerem sustentação suficiente para compensar o fato de ter menos motores. O Boeing 777X tem as asas mais longas de qualquer avião comercial em produção, tão longas que não cabiam nos aeroportos padrão. As portas dos hangares não podiam ser fechadas. As áreas de estacionamento não eram largas o suficiente. As pistas de taxiamento se tornavam perigosas. Então, os engenheiros fizeram algo que parece saído da ficção científica. Eles projetaram asas dobráveis. Quando o avião pousa, as pontas das asas se levantam automaticamente, dobrando-se para cima como as asas de um avião de combate em um porta-aviões. É a prova definitiva de que a indústria prefere dobrar o metal a colocar 4 motores em um avião. Mas há uma ironia brutal em tudo isso. Os aeroportos foram projetados para acomodar aviões de 4 motores. Os 747 e os A380 precisavam de portas gigantes, pistas reforçadas, sistemas de combustível especiais. As companhias aéreas e os aeroportos investiram bilhões em infraestrutura para esses gigantes. E agora essa infraestrutura está obsoleta. Os bimotores modernos não precisam de pistas tão longas, não precisam de portas tão grandes, não precisam de tanto espaço. Todo esse investimento foi desperdiçado. É o custo oculto da evolução. A infraestrutura está sempre um passo atrás da tecnologia. Vamos ser honestos. Há algo de triste em tudo isso. O céu está se tornando um lugar mais monótono, mais genérico. Houve um tempo em que você podia identificar um avião a quilômetros de distância apenas pela sua silhueta. A corcunda inconfundível do 747. Os 2 andares completos do A380. Os 3 motores do mítico DC-10 ou do M-11. Cada avião tinha personalidade. Cada design contava uma história. Hoje, se você não for um especialista em aviação, é difícil distinguir um modelo do outro. Todos parecem seguir a mesma receita. Um tubo branco. 2 motores. Asas longas. É isso. Estamos vivendo o fim de uma era dourada em que a engenharia não tinha limites, em que o tamanho era a medida do sucesso, em que os aviões eram construídos não apenas para serem eficientes, mas para impressionar, para dominar o céu com força bruta e audácia. Hoje, os limites são definidos por uma planilha do Excel. A resistência dos materiais compostos. A eficiência térmica. É pura evolução. E a evolução não é sentimental. Mas aqui está a pergunta que todos se fazem. Isso é realmente melhor? Voltemos à pergunta original.
Um avião com 2 motores é mais seguro do que um com 4? A resposta vai surpreender você. Sim, e não pelas razões que você imagina. A lógica diz: mais motores, mais redundância, mais segurança. Se você perder um, ainda tem mais 3. Mas essa lógica ignora algo fundamental. Cada motor adicional é um ponto adicional de falha. Pense assim. Você tem 4 motores. Cada motor tem uma probabilidade de falha. Pequena, mas existe. Quando você tem 4 motores, você tem 4 oportunidades de algo dar errado. 4 sensores que podem falhar, 4 sistemas hidráulicos que podem vazar, 4 fontes de problemas potenciais. Os bimotores modernos reduzem isso pela metade. Mas não é só isso. Os motores de hoje são tão confiáveis que a taxa de falha é microscópica. Estamos falando de uma falha catastrófica a cada vários milhões de horas de voo. E aqui está o dado fundamental. A maioria dos acidentes aéreos nunca foi causada por falha total dos motores. Eles foram causados por erros humanos, condições meteorológicas extremas ou falhas em outros sistemas, como hidráulicos ou elétricos. Então, o que é melhor? 4 motores com 4 pontos de falha em potencial? Ou 2 motores ultra confiáveis com metade da complexidade? Os números deixaram isso claro. Os bimotores modernos têm taxas de acidentes mais baixas do que os quadrimotores clássicos, não porque sejam mais seguros em teoria, mas porque são mais simples, menos peças, menos complexidade, menos coisas que podem dar errado. A segurança não vem da redundância bruta, vem da confiabilidade e da simplicidade. Mas há outra razão pela qual os 4 motores desapareceram, e é uma razão que ninguém quer admitir. O mercado mudou. Nos anos 70 e 80, a aviação comercial operava sob o modelo Hub and Spoke. Concentrar passageiros em aeroportos gigantes e depois distribuí-los em aviões enormes. Fazia sentido encher um 747 com 400 pessoas e voar de Nova York para Londres. Depois, distribuir essas 400 pessoas em voos menores para seus destinos finais. Mas hoje o modelo é diferente. Os passageiros querem voos diretos, não querem escalas, não querem perder tempo em conexões, querem embarcar em um avião em sua cidade e desembarcar em seu destino final. E para isso, você não precisa de um gigante de 400 assentos. Você precisa de aviões médios de 250 ou 300 assentos que voem em rotas diretas. E esses aviões médios são bimotores. As companhias aéreas descobriram que é mais rentável encher 2 aviões médios do que arriscar não encher um gigante. Porque um 747 meio vazio perde dinheiro aos montes, mas 2 Boeing 787 cheios geram lucros constantemente. O A380 morreu por causa disso. A Airbus apostou que o futuro continuaria sendo Hub and Spoke. Apostou que os aeroportos ficariam mais congestionados e que precisariam de aviões maiores para transportar mais pessoas em menos voos. Eles se enganaram. O mercado queria o oposto: mais voos, mais destinos, menos escalas. E os bimotores tornaram isso possível. Clique em curtir se estiver aprendendo algo novo. E se ainda não se inscreveu, faça-o agora, porque vamos encerrar com algo que ninguém esperava. Mas aí vem a reviravolta final. A história não acabou, porque há uma pequena luz de esperança para os românticos dos motores múltiplos. A próxima revolução na aviação não será o combustível querosene, será o hidrogênio líquido, a propulsão elétrica. E essas tecnologias têm um problema. São pesadas. As baterias elétricas têm densidades energéticas muito mais baixas do que o combustível de aviação. Os tanques criogênicos de hidrogênio líquido são volumosos e difíceis de integrar em uma fuselagem tradicional. Então, os engenheiros estão redesenhando projetos com múltiplos motores, 6 motores, 8 motores, mas não motores gigantes como os de hoje. Motores pequenos, distribuídos pelas asas, pela fuselagem, pela cauda. Por quê? Porque distribuir o impulso em vários pontos permite equilibrar melhor o peso das baterias ou dos tanques de hidrogênio. Permite redundância real e permite eficiências aerodinâmicas que um bimotor tradicional não consegue alcançar. A Airbus e a Boeing já têm protótipos experimentais. Aviões elétricos com 6 pequenos motores integrados nas asas. Aviões a hidrogênio com 4 motores distribuídos assimetricamente para otimizar o fluxo de ar. Talvez dentro de 20 anos, o céu volte a se encher de múltiplas trilhas de condensação. Talvez o design de 2 motores seja apenas uma etapa de transição, uma fase intermediária entre a era do querosene e a era do hidrogênio. Mas desta vez não serão gigantes barulhentos queimando toneladas de combustível. Serão gigantes silenciosos, limpos, eficientes, com motores elétricos que não vibram, que não poluem, que não fazem barulho.
O futuro pode ser de múltiplos motores, mas não pelas mesmas razões do passado. Percorremos um longo caminho até hoje, desde a regra dos 60 minutos que obrigou a colocar 4 motores até o ETOPS que os eliminou. Desde a física da fricção até a economia brutal das companhias aéreas. Desde a morte de ícones como o 747 até o possível retorno dos múltiplos motores na era do hidrogênio. E quero que você leve isso com você. A engenharia não se trata de nostalgia. Trata-se de resolver problemas. Os 4 motores resolveram o problema de cruzar oceanos quando os motores não eram confiáveis. Os 2 motores resolveram o problema da eficiência quando a tecnologia melhorou. E os múltiplos motores do futuro resolverão o problema da propulsão limpa quando o hidrogênio for viável. Cada era tem seus gigantes, e cada gigante eventualmente cai para dar lugar ao próximo. Agora quero saber sua opinião. Como passageiro, você prefere a eficiência e os preços baixos dos bimotores atuais? Ou pagaria mais para sentir novamente a vibração e a potência de um quadrimotor clássico? Você acha que o hidrogênio nos devolverá os motores múltiplos? Ou estamos diante de um adeus definitivo? Deixe sua opinião nos comentários. E faça 3 coisas antes de ir embora. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, ative a campainha para não perder o próximo vídeo. E terceiro, compartilhe este conteúdo com alguém que ama a aviação tanto quanto você. Da próxima vez que você olhar para o céu e ver apenas 2 rastros, lembre-se disso. Não é menos seguro, não é menos impressionante. É simplesmente evolução. E a evolução sempre vence. Este foi o Aerocielo. Obrigado por voar comigo. Nos vemos no próximo voo.